Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os insetos pragas na cultura do girassol, com a nossa docente Eunice Souza, os discentes David Marcelino, Daniela Souza e Bruno Borges, na nossa disciplina de Entomologia 2. Eu vou dar início falando um pouquinho sobre o girassol, que é uma planta da família Compositae. O nome científico do girassol Helianthus annus, cujo seu significado é flor do sol. O girassol é uma planta originária da América do Norte e ela possui uma particularidade de ser uma flor heliotrópica, ou seja, gira o caule posicionando a flor na direção do sol durante a sua fase de amadurecimento. No entanto, quando o talo da planta deixa de crescer, o girassol ele fica parado em direção ao oriente, até o fim do seu ciclo. Estudos indicam que a domesticação do girassol ocorreu principalmente na região do México e também na região sudoeste dos Estados Unidos da América. Mas podia ser também encontrado por todo o continente americano, devido à disseminação feita por ameríndios, uma designação dada aos índios do continente americano. Esses ameríndios, quando se locomoviam de uma região para outra, selecionavam plantas com apenas uma haste, no que o girassol se enquadra, né? Eles usavam essas plantas com o propósito de alimentação, também uso medicinal e decorativos. O cultivo do girassol no Brasil se deu início no século XIX, lá na região sul, provavelmente trazida por colonizadores europeus. Eles costumavam consumir sementes torradas e fabricavam também uma espécie de chá matinal. A primeira indicação no cultivo comercial se deu em 1902, no estado de São Paulo, quando a Secretaria de Agricultura distribuiu sementes aos agricultores. O girassol ele foi indicado como uma planta de muitas aptidões, por ser uma planta produtora de silagem, uma oleaginosa no caso, né? A alimentação de aves, entre outros benefícios. Os primeiros cultivos comerciais ocorreram no Rio Grande do Sul, porém eles não obtiveram sucesso pela sua falta de adaptação dos cultivares e também a competição com a área da soja. Em 1937, se deu início aos estudos científicos do girassol no Instituto Agronômico de Campinas. De maneira geral, até os últimos anos da década de 1970, o girassol não conseguiu se estabelecer no Brasil como uma cultura expressiva, pois não conseguia competir com outras opções agrícolas mais atraentes, como milho, soja, amendoim e algodão, além do baixo nível tecnológico de seu cultivo. Já no final da década de 1970, houve ali um grande incentivo e entusiasmo pelo seu cultivo, já que nesse período o governo determinou o aumento das pesquisas sobre as oleaginosas, visando a substituição do petróleo pelos óleos vegetais. Na década de 1970, diversas empresas como Ouro Verde, lá em Goiás, e a Esteve Irmãos, em São Paulo, se propuseram a fomentar a produção do girassol. Entretanto, por motivos comerciais, ocorreu novamente um insucesso da iniciativa. Já no final de 1998, algumas empresas obtiveram sucesso na implantação do girassol. Atualmente, outras indústrias buscam fomentar o cultivo do girassol, principalmente nos estados do Paraná e São Paulo. As últimas estimativas da safra pela Campanha Nacional de Abastecimento, a CONAB, apontaram uma área em torno de 70 mil hectares, sendo o estado de Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul os maiores produtores do Brasil, acumulando mais de 90% da produção. O rendimento médio brasileiro está ali por volta de 1.500 quilos por hectare. Porém, em lavouras mais tecnificadas, ela pode alcançar a faixa de 2.400 kg por hectare, quase o dobro, né?
Os desafios que o girassol enfrenta no Brasil. Eles são basicamente três, que é oferecer ao produtor uma alternativa que, em caráter complementar, possibilite uma segunda colheita sobre a mesma área e no mesmo ano agrícola. Oferecer mais uma matéria-prima oleaginosa às indústrias de processamento de outros grãos, reduzindo a sua ociosidade e, finalmente, oferecer ao mercado um óleo comestível de alto valor nutricional. Agora vamos falar um pouquinho sobre os insetos associados à cultura do girassol. Grande parte das culturas dos insetos pragas observados na cultura do girassol, elas já ocorreram em outras culturas, o que torna o manejo um pouco mais fácil. Falta, no entanto, definir pelo menos para a maioria das espécies os níveis de danos que cada uma causa na produção. Os insetos pragas mais importantes do girassol variam de acordo com a sua fase do desenvolvimento da cultura. O controle, no entanto, ele é mais difícil durante a floração, pois, por ser uma planta de porte alto, dificulta a entrada das máquinas na lavoura. E também se deve evitar o uso de inseticidas químicos, por ser prejudiciais aos polinizadores, principalmente as abelhas e os inimigos naturais. Na fase inicial da cultura, os insetos pragas mais importantes são o percevejo castanho, lagarta-rosca e outras larvas de besouro, como vaquinha e o besouro do capítulo. Depois do estabelecimento da cultura até a floração, os maiores danos são causados por lagartas desfolhadeiras, como a falsa medideira, lagarta da soja, a lagarta do algodão, além de besouros, entre eles a vaquinha. Na fase de frutificação, nós temos os percevejos e o besouro do capítulo, que são as pragas mais importantes. Além dos insetos relacionados, também existem outros, geralmente de menor importância, mas que também devem ser monitorados, como, por exemplo, as formigas, os minadores das folhas, os besouros Idiamin e a lagarta Pseudoplusia inclundis. Eu vou estar falando um pouquinho, dando início a um pouco os insetos pragas do girassol e logo após eu passo para os meus colegas. Começando pela lagarta rosca. Com o nome científico Agrotis y. Os adultos são mariposas da família Nectuidae, com um tamanho médio de 35 mm de envergadura. As suas asas anteriores são escuras e posteriores de cor clara. A lagarta apresenta a cor acinzentada ou marrom, dependendo do estágio de desenvolvimento. As plantas novas, as lagartas podem atacar a raiz e até mesmo cortar o caule do girassol rente ao sol. A lagarta da soja, com o nome científico Anticarcia gemantalis, é a principal praga da soja e pode transformar-se também numa das mais importantes na cultura do girassol, pois ela consegue se alimentar das folhas e danificar os capítulos. Até o momento, o ataque não é severo. No entanto, é um inseto praga que preocupa, pois está bem adaptada e já apresenta uma resistência a vários inseticidas, o que dificulta muito o controle. A falsa medideira, com o nome científico Rhachifrus inu. Ela é uma lagarta desfolhadeira que pertence à família Noctuidae. Na região centro-oeste, ela não ocorre com muita frequência, mas com o avanço da cultura, ela é previsível a sua presença nas próximas safras. A lagarta ela apresenta a cor verde claro, com 2 linhas brancas ao longo do corpo, e tem 3 pares de pernas falsas. O adulto da falsa medideira, ela é uma mariposa com asas anteriores de cor escura e com uma mancha brilhosa e asas posteriores de cor amarelo claro. O besouro do capítulo, com o nome científico Cyclocéphala melanocéphala. Nas fases jovens, com ovo, larva e pupa, ela vive no solo.
Logo após a eclosão das larvas, ela começa a se alimentar das raízes das plantas hospedeiras, o que retarda seu crescimento, prejudicando a produção. Na fase adulta, ela se alimenta dos capítulos e sementes do girassol. Na região centro-oeste, onde se concentra a maior produção da cultura, esse inseto ele vem ocorrendo com maior número nos meses de janeiro a março, embora no começo das chuvas, em outubro, já seja facilmente encontrado. Um pouco sobre o percevejo castanho, com o nome científico Scaptocoris castani. Ela é uma praga polífaga que tem aumentado sua ocorrência em certas regiões. Ela é de difícil controle e pode causar grandes prejuízos. E o monitoramento do inseto no solo é por ocasião de preparo. É uma maneira mais adequada de prevenção. O seu controle é bastante difícil devido à profundidade que pode atingir e permanecer no solo. Deve ser preventido por ocasião de plantio, com o tratamento das sementes ou do sulco, embora nenhuma das medidas de prevenção seja completamente eficaz. Em solos com histórico de presença de percevejo castanho, recomenda-se o preparo com a aração e a gradagem. É importante igualmente evitar plantas daninhas hospedeiras durante o ciclo vegetativo da cultura e entre safras. O percevejo verde, com nome científico Nesara viridula. Ao contrário da soja, a principal planta hospedeira dessa espécie, ele não tem sido observado atacando a semente do girassol, e sim o caule. Como a população desse percevejo é mais entre os meses de dezembro e março, e o plantio do girassol se dá mais no mês de fevereiro, o maior cuidado deve ser tomado nos primeiros 30 dias após a germinação da cultura. Além disso, esse é o período de maior vulnerabilidade da cultura, não só para o percevejo verde, mas também para várias outras pragas.